Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu, Adalberto, estamos aqui de novo no Política em Alta e hoje a minha convidada especial é uma mulher, a segunda mulher que vem aqui no nosso programa. Então, assim, essa aqui eu conheço, além dela ser professora, ela fez direito. Eu não sei se ela já está advogando, mas nós vamos perguntar para ela também. E ela agora está sendo candidata a vereadora. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Adalberto. É um prazer estar aqui e mostrar um pouquinho de mim, né? Que as pessoas pouco conhecem essa nova versão da Luciane, né? Sim. E antes de começar, eu quero que você conte aí um pouco da sua história de vida aí para as pessoas, para elas poderem conhecer quem é a Luciane. Então eu vou me apresentar. Eu sou a Luciane, a doutora Luciane Cambuim, como está sendo divulgada na campanha. Eu tenho 53 anos, sou casada com o Dr. Elson há 25 anos. Tenho 2 filhos, Rafael e Camila. Tenho 2 netas maravilhosas que mudou a minha vida depois que eu fui avó. Tudo mudou na minha vida. São meus presentes de Deus. Tenho os meus pais, minha mãe Maria Bernadette Pereira, meu pai Sebastião Cambuim. Minha família é tradicional na política, né? Sim. Tive primos, vereadores. Tem um nome na história, né? Política de Jandira. E Lu, quanto tempo você já mora, você nasceu aqui na cidade? Quanto Não tempo? nasci em Jandira, a família do meu pai são desbravador de Jandira, né? Mas eu nasci em Carapicuíba, fiquei morando lá por 22 anos. Uhum. E depois eu tenho 31 anos de Jandira. Sim. E além de ser advogada, você também é pedagoga, né? Sim, a minha formação é... A sua formação. Isso, minha formação, eu sou primeiro pedagoga. Sim. Depois me formei psicopedagoga. Uhum. E aí fiz algumas pós-graduação de gestão pública, porque cuido, né, da Universidade Aberta há 16 anos, então tive a oportunidade de fazer algumas pós-graduação lá. E aí um tempo eu fiquei fora da UAB, né? Fiquei 1 ano e meio fora da UAB, aí foi quando eu decidi fazer o direito, porque eu estava muito... É que assim, na UAB eu trabalhava de domingo a domingo. Eu era, assim, elétrica, né? Estava sempre trabalhando, aplicando prova aos sábados, ao domingo. E quando eu saí da UAB, eu senti um vazio. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Como eu adoro estudar, não tinha outra coisa, né? Aí eu resolvi ir fazer o direito. Porque... Aí você fala assim, por que o direito? Professora, quase aposentando. Então, essa é uma das minhas perguntas, né? Professora, já tem uma carreira, já é sólida. E por que ir para a área, né, do direito? É porque como a gente é funcionário público, Sim. a gente esbarra muito no não pode. Precisa fazer isso, não pode. A lei não permite. Então isso me incomodava demais. E eu falei, como o meu marido já tinha feito direito, e eu acho que ele pode um dia falar, foi totalmente incentivo meu, porque eu queria muito que... A gente era muito ligado na política. Sim. E aí, em um determinado momento, entrou uma gestão que ele também teve que se afastar da secretaria, e aí eu disse para ele, você é bem metódico, você é bem comprometido, vai lá fazer direito, essa profissão tem muito a ver com você, com esse jeito de ajudar, de querer fazer as coisas acontecerem. E aí ele foi fazer o direito. Não foi fácil pra gente. Foi um momento da nossa vida, assim, que eu brinco que a gente vendia o almoço para comprar a janta. Porque não é um curso barato e não está ainda acessível para todo mundo. E aí ele fez o direito. E aí eu comecei a atuar junto com ele, porque a gente sempre trabalhou junto. 2 professores, agora 2 advogados. E aí eu fui despertando esse interesse. Eu vi que com o direito a gente poderia ajudar muito mais e entender muito mais. Porque até para falar um não, você tem que falar um não baseado em fatos concretos. Sim. O que pode e o que não pode. E aí nessa janela que eu estava ali, naquela agitação que eu vou fazer, eu resolvi fazer o direito. E aí... porque eu precisava preencher um espaço na minha vida. E aproveitando,
Eu vou até cortar um pouquinho, acho que você tem as perguntas, mas aproveitando esse tópico que você falou, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sim. E é uma hora da gente, Algo algo muito importante, né? E tem tudo a ver com o que eu vou falar. Eu sou uma paciente e eu faço tratamento de depressão já há quase 27 anos. E uma das coisas que eu vi que na minha vida, faz parte da minha vida, é que eu não posso ficar parada, eu tenho que estar em constante movimento. Então, diante do tratamento que eu tive, foi muito difícil. Teve época que, nossa, engordei demais. Eu tive muitos. A minha trajetória é gigantesca. Dá um livro de muitas horas aí. Então, Sim. eu vou resumir porque nós estamos nesse Setembro Amarelo. Então, as pessoas não entendem que é muito difícil para quem vive a depressão. A depressão é uma doença genética, tá? Você desenvolve ou não. Hoje, com a vida que a gente leva, corrida, todos os percalços, ninguém vive sem problema. Então, eu desenvolvi a depressão, fiz tratamento, e aí quando eu resolvi fazer o direito, foi para ocupar um espaço vazio ali, parado, me colocou em constante movimento. E como eu tinha essa necessidade de querer ver as coisas, eu sempre me questionei o porquê. Tudo na minha vida tinha que ter um porquê. Se meu pai dissesse não, mas não porquê. Você sempre foi de questionar. Isso, eu né? queria Sempre o porquê questionou. para tudo. E aí o direito me mostrou que você tem uns porquês. Então agora esse não pode tem um porquê. Não é que tudo pode. O direito não mostra isso pra gente. O direito conforta a gente no sim e no não. Sim. E falando nessa questão de direito, né, Setembro Amarelo, os do porquê, eu quero saber por que você quer ser uma vereadora? Em primeiro lugar, Adalberto, eu acho que a gente vai pesquisando. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu pesquiso demais. E eu acho, assim, muito triste a nossa cidade, que é a única da região, não ter uma representatividade feminina na Câmara. Isso não é só um movimento feminista, tá? Esquece isso. Nós não estamos nessa era de grandes movimentos. A gente tem que ser ação. E vai muito além desse movimento. Não é um movimento feminista, é uma necessidade. Porque eu fui fazer uma pesquisa, porque é a segunda vez que eu tento e busco esse cargo de vereadora, né? Então, é a segunda vez que você vem como candidata. Isso. Na primeira vez eu respeitei, foi mais silenciosa por causa da pandemia. Eu tinha muito respeito pelas pessoas que estavam ali, vivendo aquele medo. E aquele momento que para todos nós era um momento muito crítico. Eu tinha né? medo dos meus pais, né? Sim. Que já estão com uma certa idade. Então, assim, eu vim numa campanha bem acanhadinha. Nessa eu venho assim tentando mostrar a importância do voto, tá? A importância do voto é o que nós precisamos ter consciência. E aí eu vi pesquisando que enquanto cidades avançavam em projetos para mulheres, voltado para mulheres, nas cidades que a gente tem vereadoras, por exemplo, Itapevi tem 3 vereadoras, né? Sim. Eu falo de Itapevi porque eu sou funcionária de lá, trabalho lá, então sei um pouco. Você é funcionária concursada lá, né? Tá. Igual era aqui, Sim. Só que hoje sou aposentada. Sim. Né? Aposentei em Jandira e estou em vias de aposentar em Itapevi. Acredito que até o meio do ano que vem eu já estou aposentada lá também, né? Então, assim, eu vi que enquanto os municípios tinham tanto projetos reais, voltado para a mulher, Jandira não tinha. Não tem. Se você pesquisar, eu não estou fazendo uma crítica nenhuma a nada aqui. Os homens hoje acham essa necessidade de ter mulheres também para representar. Porque nada como uma mulher para saber as necessidades de uma mulher.
E aí, quando eu comecei a advogar, que era essa pergunta que você ia fazer, Sim. se eu estava advogando ou não, já estou advogando. Eu advogo, eu faço parte da Defensoria Pública de Jandira, eu sou juíza conciliadora, né? Eu faço conciliações tanto em Jandira quanto em Itapevi e Santana de Parnaíba, que eu acho que é um trabalho fantástico, é um trabalho muito mais de doação, porque a remuneração é nada, né? Mas é um trabalho fantástico que me deixa extremamente feliz. A cada acordo que a gente faz no judiciário é uma festa, né? Porque você acaba com o conflito. Então, quando eu comecei a advogar, eu vi a necessidade que a mulher ainda tem e esbarra em tanta coisa que ela precisa e necessita. A mãe solo, que dificuldade. Hoje o que a gente mais vê no judiciário é separou. De quem é a culpa? Para quem vai sobrar a parte mais difícil? Para a mãe, porque a mãe vai ficar com o filho e o que vai ter? O que ela vai ter? 30%. Que todo mundo fala que é o de praxe, não é uma lei exata, mas fica. Geralmente é 30 ou abaixo de 30. Como que você, com 30% de um salário mínimo, você cria um filho, 1 ou 2? Né? Cadê Sim. as políticas públicas? Eu vejo várias mães solo que ou ela trabalha ou ela dá de comer para o filho dela. Então a gente precisa movimentar, né, o equipamento prefeitura através da ação social e todos os projetos que tem dentro desse equipamento para ajudar essa mãe, porque muitas vezes ela não vai procurar. Porque a mulher, ela foi criada no medo. Ela foi criada no preconceito, E até porque na também, rejeição. Eu penso, Lu, que o tempo que ela vai estar procurando, ela tem outras atividades para fazer, né? Até uma das coisas que eu vou te perguntar é se você faz parte, né, de algum movimento social, se você faz parte de algum trabalho que envolva essas questões. Olha, Adalberto, eu acho que quando a gente é educador, a gente faz parte de vários projetos, né? A gente se depara com milhares de famílias. Sim. Você entendeu? Eu posso te dizer que movimento mesmo, participar, eu nunca consegui porque a minha jornada de trabalho é extensa. Como eu te disse, chegou uma época que eu trabalhava de domingo a domingo. Mas a minha contribuição sempre foi... Eu juntei tudo. Eu juntei a educação, eu juntei o direito e eu fiz disso uma bandeira. Eu acredito que sem educação a gente não é nada na vida. Tudo parte do princípio da educação. E hoje, acho que a valorização para a educação é a coisa mais importante que a gente tem que ter. Só que assim, quando eu digo valorização, eu não estou falando só de valorizar o professor, que eu acho que é de extrema importância, porque não existe uma profissão que não tenha passado na mão de um professor. Sim. Mas eu digo o real sentido que as crianças não têm hoje do que ela está fazendo na escola. Então, assim, a mãe que precisa trabalhar, uma das coisas que me incomoda bastante, que eu acho que é super importante discutir, e é uma política pública, é dar condições para essa mãe de quando o filho, porque a creche hoje, ela não atende a criança até os 6, 7, 8, né? Ela tem a idade dela dos 3 anos e meio, então eu acredito que ter atividades para essas crianças no contraturno, porque eu acho importantíssimo a escola de tempo integral. Mas é utopia falar que a gente vai conseguir atender todos os alunos de um município, seja ele qual for, todos com escola integral. Eu falo que a gente zera vaga hoje, num determinado momento. A gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. Tudo bem, pensando que hoje o nosso país está a cada vez diminuindo a população, né? Que hoje, antigamente, minha avó teve 12 filhos, minha mãe já teve 3, eu já tive 2, a minha filha tem 1. Então, é uma mudança cultural. Mas aí essa mudança acaba levando anos, acaba levando um longo período, né?
Nós somos mediatistas, né? A gente sempre tem a impressão e a vontade que tudo aconteça assim. Piscou, sim, aconteceu. E a vida não é assim, né? Tudo é uma grande história que vai se construindo. Por isso que eu falo do movimento feminino, a gente conquistou um espaço gigantesco. Mas ainda falta muito, porque é cultural. Sim. Às vezes não tem culpado. Quando a gente para pensar e fala assim, olha, mas não tem uma mulher na Câmara, porque as mulheres não votam em mulheres. Aí eu vou voltar para você aquilo que eu acabei de falar. Tudo tem um porquê. E a gente tem que estudar esses porquês e trabalhar em cima desses porquês. Sim. Né? A mulher, ela foi a vida inteira, eu só participo, eu só contribuo. Então, assim, quando ela vai votar, ela sente uma insegurança em colocar uma outra mulher para representar ela. Porque ela foi culturalmente, o homem, sim, é o provedor, o homem é o que é a cabeça. É então, ele que assim, manda. Só que um homem não toma uma atitude sem conversar com a mulher. Os casamentos que você vê mais sucesso, os homens que você... Aquele ditado que a gente brinca, por trás de um grande homem, sim, não é mais por trás, é ao lado, né? A gente muda o ditado, mas permanece. É um conjunto. Você precisa. E aí eu falo, vamos olhar para o nosso município. Nós temos no nosso município uma juíza e um juiz. Hoje nós temos na segunda vara uma juíza e na primeira vara um juiz. Nós estamos aí com falta de um juiz que está para assumir, né? Mas hoje a gente tem efetivo uma juíza e um juiz. A gente vai na saúde, a gente tem médicos e médicas. Sim. A gente vai numa escola, tem professores e professoras. Tem enfermeiros e enfermeira. Nós temos a mulher representando em todo segmento. Em todas as áreas. Doutor, né? Sato, prefeito, eu escolhi ele e um desses pontos, ele colocou secretários e secretárias. Ele fez a parte dele. Sim. O nosso país mexeu na lei e colocou as cotas para as mulheres, né? As cotas para candidatura feminina. Sim, então, mas antes dessa pergunta, que tá. Isso está aqui dentro desse quadro, eu quero saber de você se você tem alguma bandeira, alguma atuação, né, que você vai representar de fato dentro da política de Jandira. Porque uns carregam a bandeira da educação, outros carregam a bandeira da saúde, outros que passaram por aqui carregam a bandeira do esporte. Você tem alguma bandeira ou você vai fazer, como você sempre foi da área da educação, né, e agora está na área do direito, você vai querer juntar tudo isso e tentar fazer algo, ou você vai falar assim, não, olha, eu quero lutar por mais educação, por alguma... Olha, Adalberto, eu acho assim, para a gente ter um bom pleito, tudo depende do que vem até a gente. Sim. Eu acho que a minha primeira bandeira vai ser a escuta. Eu tenho que ouvir o que o povo precisa e o povo necessita. Eu acho que por mais que a gente ande em Jandira, converse. Eu sou de Jandira, eu compro no comércio de Jandira, eu trabalho em Jandira, eu moro em Jandira, eu gosto de viver em Jandira, você entendeu? Eu preciso escutar. E a minha bandeira vai ser essa, o escutar e o que eu posso fazer para ouvir essa escuta e falar, olha, isso dá para fazer. A gente consegue. Vamos buscar na lei e a gente vai conseguir fazer. Agora, eu vou escutar. Se for um pedido impossível, que eu acho que não existe o impossível, principalmente quando a gente crê em Deus, não existe o impossível. Sim. A gente vai trabalhar nisso. E eu acho, e eu vou repetir para você, o mais importante hoje é você pegar a lei a seu favor. É você não ouvir, isso não dá, isso não pode, isso não é possível. Porque assim, tudo movimenta. Cada pedido que for feito ali no legislativo tem uma grande movimentação.
Não adianta eu chegar aqui e prometer, falar, olha, eu vou construir, igual eu te falei da escola integral, olha, Sim. nós vamos construir, o meu projeto é construir mais 5 escolas integral. Peraí, eu não entrei lá ainda, eu não estudei o impacto financeiro, eu não estudei qual é hoje a arrecadação do município. Sim. Até você ter espaço suficiente para poder Exatamente. ter escola em tempo integral. E aí eu digo, não dá para ser imediatista. É o que eu sempre falo. Vamos sentar, vamos construir junto, vamos conversar, vamos participar. Então eu penso assim, a minha maior bandeira vai ser a escuta. Se eu entrar lá e Deus permitir, é sempre estar em constantes reuniões, ter assessores comigo que realmente se preocupe com as pessoas, terem assessores que pense como eu e que vá em busca como eu. A gente não precisa, eu penso assim, a gente não precisa estar sorrindo o tempo todo, a gente tem que ser humanizado, a gente tem que ouvir, tem que viver a dor do outro, porque Sim. quando você vive a dor do outro, foi o que eu conversei agora há pouco com você, a gente consegue fazer alguma coisa. E assim, eu sou mãe, eu sou avó, eu tenho filhos aqui, eu tenho neta aqui, e eu preciso que a minha cidade seja melhor para eles, porque eu já passei da metade, né? A gente fala isso, passou dos 50, você passou da metade, porque ninguém vai viver 100 anos. Mas a minha neta tem 12 anos. Ela é moradora de Jandira. Tem a muita coisa família pra viver, dela né? tem vínculo em Jandira. Então, assim, a gente tem que fazer uma cidade cada vez melhor. Eu não digo que Jandira não é melhor, senão eu não estaria aqui, né? Uhum. Eu gosto de Jandira, acho que ela está evoluindo, mas a gente pode contribuir para ela cada vez melhor. Sim. E você, Lu, sendo eleita, né, você já tem algum projeto em mente já para o seu primeiro mês de mandato, para o seu primeiro mês, né, no legislativo? Você já tem algo assim que você fala assim, olha, isso aqui eu quero como prioridade? Olha, Adalberto, eu tenho um projeto sim, de prioridade, que eu estou buscando, igual falei para você, não tem como eu não juntar toda a minha experiência, a minha vivência e o que eu vivi a vida inteira. Quando eu peguei a minha carteira da ordem, eu já peguei incomodada, né? Eu disse para o presidente, tem comissão da pessoa idosa nesse município? Na OAB Jandira? Não, não tem. Falei, então vamos criar. Vamos criar, eu quero ser presidente dessa comissão. Porque eu compactuo com uma ideia do prefeito. Ele disse assim, eu vou me preocupar com a primeira infância, né? O início e o fim. Então, assim, o idoso e a criança. É a prioridade dele, é isso que ele fala o tempo inteiro nas reuniões. E eu acredito que seja. E aí, eu também tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação da gente fazer projeto para a criança é melhorar a qualidade de ensino deles. Sim. Importantíssimo. Atividades contraturno, eu sei que não é fácil para os professores. Eu tive lá, né, gente? 5 horas com aquela sala numerosa para ter todo um cuidado e um olhar individualmente, humanamente impossível. Então, eu acho que esses projetos voltados para o contraturno escolar é uma das coisas que eu quero de imediato já A mexer para poder... Vamos, açúcar está no Sim. fundo do pote, vamos mexer. Outra coisa é fazer, que eu já tinha até conversado com o Dr. Sato, é a gente fazer um atendimento, um núcleo de atendimento jurídico para as pessoas idosas. A pessoa idosa tem sofrido bastante com a falta, com essa insegurança jurídica, a falta de conhecimento. Como conciliadora, eu vejo lá no fórum inúmeras audiências de descontozinho aqui no INSS, é R$29 aqui, é R$19 aqui. É empréstimo que aparece do nada. É empréstimo que aparece do nada. Uhum. É o péssimo atendimento dentro do comércio, dos bancos. O município precisa respeitar o idoso, porque somos todos futuros. E se Deus quiser, né? Eu quero ser pessoa idosa. Então,
essa valorização. Eu comecei a pensar nisso pelos descasos que eu via. Isso não pode acontecer. A pessoa contribuiu a vida inteira para o que a gente vive hoje, pelo que somos hoje. E como que não vai ter respeito? Sim. Então, esses são 2 projetos assim que eu quero começar, porque tem que começar. Nas extremidades, precisa ter uma atenção muito grande. Não que a gente não vai ter esse olhar para todos. O olhar é geral. Quando eu falo de uma mãe solo, ela não é criança nem pessoa idosa, mas ela é uma pessoa que vulnerável, né? Vulnerável. Acaba sendo uma pessoa vulnerável. Exatamente. E que Sim. precisa, na verdade, às vezes de tão pouco. Um incentivo. Eu tenho uma cliente que é mãe solo, ela não tem parente aqui em Jandira. Os parentes dela estão no exterior. Como que uma pessoa... Eu me coloco no lugar, eu vivo isso. Eu falo, como que uma pessoa que tem um filho pequeno, que não tem apoio nenhum, porque eu estudei, trabalhei, mas eu sempre tive a minha família muito forte do meu lado. O que eu sou é da minha base. A minha família me apoia em tudo. Mesmo contrariado, eles falam, eu apoio. Por isso que você, né, veio para a política para ser aquela mulher guerreira. E me fala uma coisa, Lu, que você ia responder e eu te cortei, a questão da mulher na política. É um desafio gigantesco. Uhum. Eu sei que passou já uma candidata, vai passar mais candidata. Eu parabenizo todas as candidatas mulheres. Eu desejo sucesso assim imenso para elas, porque só o fato delas se colocar à disposição e ser candidata, ela já é extremamente vitoriosa. Porque a mulher, ela tem uma carga gigantesca de tarefa. Eu digo que a mulher nunca está parada. Ela nunca fala assim, ai, deixa eu respirar. Porque enquanto ela está respirando, ela está pensando no que ela tem que fazer, o que ela tem que dar conta, né? Sim. Então, assim, e ainda se enfiar na política, como todo mundo está falando. Ah, mas você se enfiou na política. Mas é igual eu falei para você, se em todo segmento hoje cabe homem e mulher, passou da hora de Jandira ter homem e mulher na Câmara para ver acontecer. A gente precisa ver acontecer. E falando em ver e acontecer, Lu, o que eu vejo? Eu vejo que os partidos, eles precisam ter a cota feminina, né? É obrigatório hoje ter a cota feminina. Por que que dentro, né, também dessa cota, eu acho que deveria ser obrigação também de ser dentro da Câmara Municipal? Que, sei lá, hoje em Jandira são 13 vereadores, né? E por que desses 13, 3 cadeiras não são para mulheres, dedicadas a mulheres? Porque assim, eu trabalho com jovens, adolescente, né? E o que acaba acontecendo? Semana passada, teve uma menina que ela teve a questão do ciclo menstrual dela. E ela não tinha absorvente. Ela veio conversar comigo. Uma adolescente, ela chegou e falou assim, olha, Adalberto, eu tô com um problema, você tem absorvente aí? A sorte dela, mesmo eu homem, eu sempre tenho um kit. Porque eu não sei o que pode acontecer, não comigo, mas com alguma amiga, com alguma irmã que saia comigo. Então naquele momento eu falei assim pra ela, olha, por incrível que pareça, eu tenho um kitzinho aqui, pera aí que eu vou lá pegar pra você. Ela olhou pra minha cara e falou assim, eu nunca imaginei que você ia ter isso. Eu falei, então, sou uma pessoa da área da educação e nós precisamos estar preparados. Então, hoje não tem essa política pública dentro das escolas. Ela saiu, né? Você então, sabe que houve um projeto de lei. Sim. E muitos aderiram. Acho que o Estado parece que aderiu. Sim. E aí é o que eu falo. Como o nosso município é praticamente crianças, ainda não foi mexido nisso. Por isso que eu falo que é importante a mulher estar no legislativo, porque nem só uma mulher entende as necessidades de uma mulher. De uma outra mulher.
olha, se você falar assim, ó, faltou um absorvente para uma menina, tem gente que vai falar, impossível, um absorvente. Gente, é um absorvente. Tem gente que passa muita necessidade ainda na nossa cidade. Sim. E a mulher, vou repetir, sendo mulher, para ela ter chegado em você, ela teve que pisar e ser massacrada por ela mesma para ter coragem de chegar até você. Sim. Ela foi uma vitoriosa, porque muitas se acabam na vergonha, sabe, naquela situação que é uma coisa natural. Ela é mulher. Sim. Isso ela vai viver. Você entendeu? Então, assim, é bem complicado. Você não está preparado para isso. Ainda bem que você... Por isso que eu te falo, ó, você sendo homem, você não viu nenhum preconceito e você ajudou. Mas não existe preconceito. Isso é algo natural, é a lei da vida. A questão do fluxo menstrual da mulher. Eu assim, não queria entrar muito numa questão que eu também venho estudando e vendo e tentando achar um porquê disso. Sim. Mas eu vejo que muitas vezes, se fosse uma mulher, ela ia falar, nossa, mas você não estava preparada? Você não sabe o seu ciclo menstrual? Você não sabia que ia menstruar hoje? Então, assim, às vezes, a própria mulher, ela questiona uma outra mulher. Você entendeu? Porque eu entendo que também é cultural aquela história de falar, não, você tem que ser forte. Eu sou forte. Você também tem que ser forte. Nós não somos iguais, nós somos seres humanos. Aí eu vou voltar no que você perguntou das cotas. Que é a questão da cota. É assim, ó, o nosso voto é livre, tá? E não é cota feminina para os partidos. São cotas de gênero. Então, tanto faz um partido ter 30% mulheres, como 30% homens. Se eu até estava brincando hoje, né? Alguém me provocou, porque eu estou sempre preparada para todas as respostas. Acho que eu me preparei para isso. E aí a pessoa falou assim, ué, mas todo mundo fala que é cota de 30% para mulher. Eu falei, lógico. A gente precisa estudar para rebater isso. E ó, não precisa ir para a faculdade, não. Não precisa fazer direito, não. Hoje o Google, ele tanto ajuda quanto atrapalha. Mas sim, quando a gente quer buscar mesmo, tem muita coisa lá que a gente pode buscar e aprender. Quando você tiver dúvida, você vai lá e busca e você aprende. Então, assim, são cotas de gênero. Aí a pessoa falou assim para mim, e se você for presidente de um partido? Eu falei, nossa, se eu fosse presidente de um partido, meu partido, eu ia ter coragem. Meu partido ia ter 70% de mulheres e 30% de homem. E não é, repito, não é bandeira feminista ou machista. Eu não vou defender bandeira de gêneros. Eu acho que a gente tem que se unir. Não existe um segregar e nem separar. Somos todos iguais perante a lei. Temos que viver em sociedade pensando nisso, porque nós se completamos. Hoje, a liberdade de gênero, que tirou aquele tabu das famílias, não posso ter um filho homossexual, não posso ter uma filha, acabou. A gente está vendo famílias conviver muito bem com tudo isso. E isso, aí você fala assim, mas isso só existiu agora? Não, sempre existiu, mas foi totalmente reprimido. E hoje ainda não melhorou 100%. É igual eu disse para você, não podemos ser imediatista. Nós estamos no caminho? Estamos. Mas hoje a gente vê essa liberdade. E a liberdade nada mais é respeitar o espaço do outro. Eu não posso invadir a liberdade do outro. Às vezes até eu comento, né? A pessoa fala, mas é meu direito. Calma. O seu direito começa onde termina o do outro. Para você se investir no direito, você tem que respeitar o direito do outro. Do próximo. Não é verdade? Então, você tenha o seu nada direito é tudo. Então, essa cota de gênero, por que ela não pode existir dentro da Câmara? Porque ela é uma cota de gênero. E o voto é livre. As mulheres têm que entender que a gente já ganhou muito de ser convidadas para compor o partido. Mesmo que quase que obrigados. Mas não importa. Importa que a gente alcançou. E a gente está ali.
E quando eu saí candidata, eu falei, eu quero ser candidata, eu não quero ser cota. E muito menos escada. Eu sou candidata. Eu não fiz acordo político. Graças a Deus, hoje eu estou numa situação, estou aposentada, vou aposentar em Itapevi. E assim, eu quero ser livre daquilo que eu acredito. E por que não tem a cota na Câmara? Poxa, gente, a gente já avançou muito. A gente tem os 30%. A gente não chegou nos 70%, mas a gente já tem os 30%. Agora só depende da mulher. Nós somos a maioria dos eleitores de Jandira. Mulher. Se mulher votar em mulher, a gente enche a Câmara sem cota. Até quando a gente vai precisar de cotas para mostrar que a gente pode? Então eu sou contra. Sim. A cota lá dentro da Câmara, eu sou contra. Sim. Eu sou a favor de mobilizar as mulheres, colocar elas no entendimento que depende da gente, só de nós mulheres, colocar representatividade na Câmara. Nós temos aí, acho que mais de 35 candidatas mulheres, só do partido do Dr. Sato. Sim. Então, assim, a gente tem bastante opção. A gente não deveria pensar. Hoje eu ouço as pessoas falar, mas se você for para lá, uma. Não, eu não penso em uma. Eu penso em 2, 3, 4, 5. O voto é livre, é o poder do voto. O voto é livre, ele tem poder e todo mundo tem que colocar isso na cabeça. Ele é secreto. Sim. Você lá na hora é você e a urna. É você e a urna. Você vai digitar lá 5 números, depois mais 2 e pronto. O voto é livre e secreto. Então o poder está na sua mão. Sim. E Lu, você como funcionária passou, né, como funcionária pública por tanto tempo aqui em Jandira, é funcionária pública em Itapevi hoje, conhece muito, né, da questão do funcionalismo público. O que você, como vereadora, né, dentro da Câmara Municipal, o que você, né, tem algum projeto, tem alguma coisa para a questão do funcionalismo público? É assim, Adalberto, eu vejo, tem o plano de carreira municipal da educação, tem o plano de carreira do funcionário público, tem o plano de carreira lá da guarda municipal, mas são planos de carreira que ele tem que estar em constante movimento. Ele não pode ser uma lei pétrea. Naquele momento que ele foi criado, ele foi ótimo, beleza. Ele atendeu aquelas necessidades, porque tem toda uma questão de impacto financeiro, de você saber o que pode e o que não pode. Mas eu acredito, e é o que eu mais gostaria mesmo, estando na Câmara, é que todos entendam que legislar não é uma coisa pétrea. Você precisa estar mexendo, vendo. O mundo gira, a roda gira, tudo muda. Se a gente... Ontem eu estava numa reunião e o Dr. Sato disse que trouxe várias empresas para Jandira, coisa que poucas pessoas sabem. Sim. Só fala da Yamaha, mas ele citou várias. A Marilã, ele está conseguindo trazer muita empresa. O que é isso? Muita arrecadação, muito ICMS. Então, e isso geração de emprego também, né? Exatamente. Isso vai ajudar, porque assim, tudo que a gente pensar a nível de prefeitura, funcionalismo público, depende da arrecadação do município. A gente tem que cuidar disso. A gente tem que estar antenado na política local. Então, assim, trazendo bastante, porque ele citou isso, a questão do hospital. Vai fazer o hospital e aí os negativos que já não queria nem que construísse o hospital, falou, mas não vai ter dinheiro para manter. Não vai ter dinheiro, a gente busca. Olha os vereadores aí para buscar emenda parlamentar, para ir atrás de recurso, para ir atrás, o dinheiro chega. Então, assim, para ir buscar essas empresas, para gerar ICMS para o município, porque assim, quando eu me formei advogada e quando eu fui fazer o exame da ordem, eu fiz tributário, eu sou tributarista. Então,
vamos lá, a gente vive o tributário. Sim. Então, tanto que a doutora Adenilda também ontem falou, e para mim, ele estava fazendo uma reunião ontem com advogados. Então, ele sabia que ele ia falar e a gente ia ouvir, ia questionar. Então, a doutora Adenilda também muito bem preparada, eles estavam preparados e falou que o IPTU aumentou. Então, assim, aumentando a renda, aumentando a arrecadação, por que não mexer nos planos de carreira? Por que não valorizar o funcionário? Porque se a gente valorizar o funcionário, tudo acontece. A roda só vai girar se os funcionários forem bem remunerados. Você sabe disso, você é funcionário. Sim. Você vê quantos funcionários que falam, eu trabalho do jeito que eu ganho. Não, gente. Você tem que trabalhar para ver a roda girar e para você esperar que vá melhorar. Mas primeiro faz sua parte, vamos lá. Uma das coisas que para mim na educação, e eu me preocupo bastante, eu vejo que é um grito da educação, é a questão dos monitores. Eles são importantíssimos. Eles ajudam a gente. Professores, eles são ali, o eixo da roda que gira. Eles não podem ficar para trás. E o Fundeb garante a valorização dos profissionais do magistério. Não é dos professores. Então, você trabalhando, não estou dizendo que o plano de carreira hoje não funciona. Eu estou dizendo que todo plano de carreira, funcionalismo público, lei. Por que tem tanta emenda parlamentar? Porque o mundo vai evoluindo e as necessidades vão acontecendo. Sim. Então, eu acho que o papel mais importante que eu me vejo lá na Câmara é fazer movimentar isso mesmo. Vamos olhar nessa lei, pode, não pode, vamos melhorar aqui, vamos escutar, porque eu tenho certeza que se eu entrar lá, o que mais eu vou ser cobrada é a área da educação, porque eu vivenciei 25 anos lá. Mas assim, Lu, nós sabemos que Jandira melhorou muito. Muito. Jandira melhorou bastante. Mas não dá para se comparar com outros municípios. Não tem como comparar. As pessoas sempre fazem essa comparação para dizer que Jandira é ruim. Não, mas a gente tem que deixar claro que, eu volto a dizer, é a arrecadação. Sim, é porque assim, eu acho que cada município vive a sua realidade, né? Como nós vivemos a realidade município Jandira, nós sabemos que o município melhorou muito. Mas sempre tem algo que precisa melhorar mais. Na sua opinião, o que precisa dar uma atenção a mais? É dentro da educação, da saúde, né? É no lazer, é na cultura e por aí vai. Olha, Adalberto, como eu disse para você desde o começo, eu acho que tudo para ter melhoria é através da educação. Se eu falar para você, hoje Jandira enfrenta um problema sério dos menores aí vulneráveis, né? A molecada tá na rua. E a rua oferece muito mais atrativo e um dinheiro fácil, que a consequência é lá o judiciário, é cadeia, é penitenciária, você entendeu? É Fundação Casa, que estão super lotadas. Então eu penso que nada se constrói se não partir da educação. É a minha bandeira? É a minha bandeira a educação, porque eu acredito na educação. Aí você vai falar assim, por que você acredita na educação? Porque eu sempre estudei em escola pública. Porque eu fui formada na escola pública. Eu só não fiz a faculdade na escola pública porque eu fui mãe, né? Com 21 anos, estava eu sendo mãe. Prejudicou minha vida? Eu posso dizer que atrasou sonhos, mas eu não me dei por vencida. E muitas meninas hoje, que acabam tendo filho precocemente, elas acham que a vida dela acabou. Que agora eu vou ser mãe. Eu já ouvi meninas falar, agora eu vou viver de pensão. Quem vive de pensão? Ninguém consegue, então é né? educação. Sim. É educação, é formação, é mostrar para essas crianças o valor que tem um professor, uma escola. Você lembra, você não é da minha idade,
mas eu acho que já na sua idade, você lembra quanto que era prazeroso estudar? A gente jogava bola, a gente fazia campeonato de vôlei, a gente brincava, a gente ia a pé. A gente ia a pé. Hoje as crianças mal andam a pé. A gente ia fazer campeonato de interescola, a gente ia a pé. Tinha as briguinhas lá, as rivalidades, mas era saudável, porque era competitividade. Você entendeu? Então, assim, se acabou isso. Hoje, como que é uma criança? A maioria, se a mãe não vai levar de carro, vai com a perua, ou a mãe vai levar, volta para casa, qual é o lazer dela? O celular. O celular. Sim. E o celular que dá para ver tudo. Que pode ser bom e pode ser a desgraça na vida de uma criança. Porque ou ali até ela dentro tem de uma tudo, família, dentro né? de uma família. Ali ela tem tudo. Tudo. Pedofilia, tem tudo. Tudo que você imaginar tem. Tem coisas boas? Tem. Pesquisas. Hoje você... Qual é a criança que tem uma Barça em casa? Para procurar um trabalho? Não, é Google. Eu vejo minha neta. Em 2 minutos ela já tem o trabalho. E agora, que esse site aí, que eu nem sei falar... Como? GPT. Então, O GPT. O que a gente faz com essa inteligência artificial, com essa evolução do mundo? A gente tem que usar a nosso favor. Sim. Por que não buscar uns centros de informática, colocar lá umas salas com computadores? É possível. Você não precisa pegar professor que acaba sendo mais caro. Pega os estagiários na área da informática que estão doidos para trabalhar, para ter uma experiência, e vamos lá montar essas turmas. Olha o contraturno aí surgindo. Sim. A gente tem lá. Eu estou falando para você porque, assim, há 16 anos eu estou na UAB. Eu poderia não estar mais. Mas é um projeto que é maravilhoso. Igual você, como era apaixonado pelo cursinho. Sim. Entendeu? É a minha paixão. Por quê? Porque lá eu vi mães se formar pedagogas, ter uma faculdade, um ensino superior, a alegria, a emoção, o choro de vitória, aquilo me contagiava. A cada um que se formava ali, eu ficava maravilhada. Eu falava, gente, eu fiz parte disso. Sim, isso é importantíssimo. Na vida de uma pessoa é maravilhoso, né? E Lu, a gente já está chegando ao final. Sim. Você vê que é tudo muito rápido, né? E uma das coisas que eu sempre pergunto para cada candidato que senta aqui: qual é a função de um vereador? A função de um vereador é legislar, né? É fiscalizar, atender os interesses da população. É o que eu acho que é um compilado do que eu te falei. É receber os... Porque você tem assessor, certo? Sim. É um vereador, você tem assessor. Sim. É para você atender os anseios e as necessidades de cada munícipe que paga tributo, que faz parte dessa roda que gira. É atender os anseios dele, buscar o que tá... aquele bairro ali tá precisando disso. Opa, vamos ver, vamos viabilizar, vamos entender qual é a necessidade daquele bairro e vamos trabalhar para isso. Vamos criar projeto de lei, vamos passar pela Câmara, vamos fazer acontecer. Porque a gente tem essa função. E a mais importante, fiscalizar. Sim, para ver se está sendo realmente executado da forma certa. Precisa fiscalizar, precisa ver se deu certo. Um projeto é igual a escola, que a gente tem o projeto político-pedagógico. Ele tem começo, meio e fim. E um projeto, ele não é sozinho. Você não faz um projeto sozinho. Nem um bolo você consegue fazer sozinho. Sim. Então, você precisa atender os anseios da população e, mais importante, dizer, população, a Câmara é sua. Venha participar com a gente. Venha ver o que precisa. Vamos colocar em prática o que precisa. A gente precisa ter essa cultura no município. Outros municípios já têm essa cultura. Sim. E
um dos projetos que a gente pode fazer é uma parceria com a OAB. A OAB está ali participando junto. Nós temos hoje 300 e alguns, porque vai mudando muito esse número, advogados no município de Jandira. Você entendeu? Então, vamos fazer um convênio de parceria. A Defensoria Pública, ela já não atende totalmente, né? Mas um projeto de escuta, de entendimento, de explicações, é importante. Sim. E Lu, você tem aí os 10 segundos para falar aí para as pessoas que vão te seguir, que querem conhecer mais o seu trabalho, que querem entender um pouco mais sobre você. Fala o seu número também de candidata. Sim. Então é assim, estou, né, pré-candidata a vereadora pelo partido PRD, meu número é 25456, né, uma sequência aí de números. Estou com o Dr. Sato, 55, porque como funcionária pública já passei por vários mandatos, né? E eu já estava com ele na outra, porque acredito no trabalho dele, vi que Jandira avançou, cresceu, e eu escolhi estar com ele novamente. Foi uma escolha minha, isso que é o mais importante. Eu não fui escolhida, gente, de verdade. Esse é o meu recado, eu não fui escolhida, eu escolhi naquilo que eu acredito. E assim, estou candidata, peço a Deus que, se for da vontade dele, eu serei eleita e vou trabalhar por cada um jandirense. Eu quero ser cobrada, eu quero que fique registrado, gravado, porque eu quero ser cobrada. Eu estou preparada para isso. Eu me preparei para isso e, graças a Deus, eu tinha uma família contra. No começo, a minha família era muito contra, achava que... A gente sabe como é a política em Jandira, né? A gente, infelizmente, tem alguns passados, né? E aí esses passados, mas assim, eu não tive medo. Não tive medo. Eu sou filha de paraibano, né? Meu pai é um paraibano arretado, que tá aí, que eu amo de paixão. Ele é, assim, o que eu sou, eu devo a meus pais, a minha criação, a minha educação, a minha formação. Então, eu tô preparada e quero, sim, ajudar, contribuir. E suas redes sociais, Lu? E se as pessoas acharem que foi pouco que eu falei, querem saber mais, conhecer mais sobre o seu trabalho, faça pergunta, vai nas minhas redes sociais, é Luciane Cambuim, meu Instagram, meu Facebook. Eu tenho certeza que cada pergunta que vocês fizerem lá vai ser respondida e vai ficar registrada. E é importante eu ouvir, porque só ouvindo que a gente consegue se movimentar. Sozinho não somos nada. Então, amigos, sigam aí, olhem as redes sociais da candidata, procurem saber mais da história dela e continuem com a gente nesses programas que estamos tendo aí maravilhosos, que é Política em Alta.